é também cultural. Aham. É numa escala que a humanidade não tem nem noção. Nós nunca tivemos um fenômeno que foi produzido pela ação humana, né? Até os especialistas chamam de antropoceno. É uma era criada pela ação do homem, né? A ação antrópica do homem interferindo na natureza mudou as regularidades naturais em relação ao clima, em relação ao regime de chuva, em relação às correntes marinhas, em relação, né, à umidade das florestas. A Amazônia já está perdendo umidade, né? Até há alguns anos atrás, os incêndios eram em área que foi desmatada, ou desmatamento recente ou antigo. Agora, 37% desses incêndios aí é em área de floresta primária. O que é que isso significa? Significa que a floresta está perdendo cada vez mais umidade. E é muito, muito perigoso. Porque, imagina incêndio natural numa floresta tropical, isso não existe. Porque como a floresta é úmida, o fogo até entrava na floresta, mas ele ia até um ponto, depois ele arrefecia, porque ela é uma floresta úmida. Imagine que agora 37% desses incêndios já é dentro de floresta primária, porque ela vai ficando cada vez mais desidratada. A gente está fazendo um bom trabalho na parte que a gente é responsável lá de diminuir desmatamento, zerar desmatamento. A gente é meio... Vamos lá. Meio canibal nessa hora, não é? Assim, eu tô falando... Existe uma maneira de ganhar dinheiro que tem a ver com desmatar, não é? Sim. Então, o que a gente precisa para realmente zerar esse desmatamento aí? Parece um problema bem difícil também de resolver. É difícil, mas é possível. Tem que ser. É possível. Nós ficamos 4 anos só aumentando o desmatamento, enfraquecendo o IBAMA, enfraquecendo o ICMBio, perseguindo o INPE, que é o instituto que faz, né, o Instituto de Pesquisas Espaciais, que faz o monitoramento por satélite, diz, olha, tem desmatamento aqui, tem desmatamento ali, está aumentando, etc, etc. E você está falando o governo Bolsonaro em relação ao governo anterior? Não, os 4 anos em que ele ficou, pegou as instituições públicas, né, enfraqueceu essas instituições, tirou orçamento, tirou os técnicos, uma série de problemas que levou ao aumento de desmatamento. Durante esses 4 anos, havia uma resistência dos órgãos públicos, o próprio INPE nunca abriu mão de colocar o dado tal como era. Tanto é que o Ricardo Galvão, né, foi demitido, mas ele não mudou o dado técnico do INPE. É isso que é a ciência. Nós agora, o presidente Lula deu um comando, vamos enfrentar o problema da mudança climática, vamos enfrentar o problema da desigualdade e queremos chegar em 2030 com desmatamento zero. Então, nós retomamos o plano de combate ao desmatamento que deu certo lá atrás, que reduziu o desmatamento em 83%, tirando o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para 4.600 quilômetros quadrados. Foi a maior queda já produzida, que evitou aqueles 5 bilhões de toneladas de CO2. Agora, nós pegamos aquele plano que levou 1 ano para ser feito. Começou a ser feito em 2003, que o plano não existia. Nenhum no mundo dessa magnitude. Foi feito durante a minha gestão. Mas até porque o Brasil é peculiar nesse sentido, né? A gente tem muita floresta. Nós somos um país considerado mega florestal. É natural que a gente tome a dianteira também, né? Acho que nós somos o 2º país, em termos de floresta, do mundo, o Brasil, né? Então, nós fizemos o plano deu certo. Foi abandonado, nós recuperamos agora, atualizamos o plano. Rapidinho, Marina, o que tem de esse plano? Tu consegue me dizer aí algumas, sei lá, umas 2 coisinhas práticas desse plano que... Consigo. Ação de comando e controle, fiscalização. Tá, importante demais. Fundamental, autuação, a aplicação de multa, a apreensão de produtos que são produzidos ilegalmente em área que não deveria estar sendo desmatada e nem tendo produção. Tá. Né? Isso é ação de comando e controle. Monitoramento e controle é um eixo do plano. O outro eixo do plano,
ordenamento territorial e fundiário. Tem áreas que podem ser destinadas para a produção, mas tem área que tem que ser para terra indígena, tem área que é para unidade de conservação, tem área que é para manejo florestal, ordenamento territorial e fundiário. Entendi. Outro eixo do plano, investir em atividades produtivas sustentáveis. Porque se você tira o que está errado, a população tem que continuar produzindo e comendo. Então, você tem que encaminhar para o que é sustentável. Nós já temos áreas abertas numa quantidade que, se a gente usar a tecnologia que a Embrapa já produziu, nós podemos até triplicar a produção agrícola brasileira sem precisar derrubar mais uma árvore. Você tem 1 hectare produzindo uma cabeça de gado. Isso é baixíssima produtividade. Então, você usa as áreas abertas, recupera as áreas que têm que ser recuperadas, de reserva legal, de área de proteção permanente, e mesmo assim, não precisa nem ser um regime intensivo, semi-intensivo. Você ainda pode triplicar a tua produção. E o Brasil já é uma potência agrícola. Muitos agricultores, grandes, pequenos e médios, já compreenderam isso, já estão indo para esse caminho. Tem uma parte que resiste. Qual que é o ponto de resistência aí? Porque parece um bom plano. É uma pergunta interessante, porque é um bom plano, é bom para todo mundo. Continuar destruindo vai acabar com a água, continuar destruindo vai inviabilizar a própria atividade, que é tão importante para o Brasil. Tem um setor específico, né, que meio que... Olha, se você... Os dados que nós levantamos, cerca de 2% são contrários e cometem crimes... 2%? 2%. Não é? Esses 2%, eles acabam tisnando os 98%. Isso é uma demonstração de que é possível fazer diferente. As pessoas não fazem porque elas têm um veio ruim, quero desmatar. Se você dá os meios para que ela possa fazer a mudança, elas querem fazer a mudança. Quase que na totalidade, né? Pelo que você está falando. Sim, pelo que eu estou falando, é exatamente isso. Então, por isso que nós já fizemos o decreto, presidente Lula, nos 70 municípios que mais desmatam, não só para fazer ação de comando e controle, mas também para os incentivos econômicos. Você pode fazer manejo florestal, você pode fazer turismo, você pode investir em bioeconomia, você pode investir em agricultura de baixo carbono, você pode investir em sistemas agroflorestais, você pode investir em atividades que sejam compatíveis com a manutenção da floresta em pé. O que não dá é para esse caminho ruim. Então, você me perguntou, estamos fazendo certo? Eu diria que nós estamos nos esforçando e com o compromisso certo. Qual é o compromisso certo? Chegar a desmatamento zero em 2030. Qual é o esforço? Nesses primeiros 10 meses de governo do presidente Lula, já reduzimos o desmatamento na Amazônia em 49,5%. Isso durante o período todo do presidente Lula. O desmatamento, a taxa de desmatamento... Mas comparando com o quê? Comparando com outro governo? Comparando com o outro governo. Tá bom. Em outubro, por exemplo, agora, tivemos uma redução de 55% do desmatamento pelos dados do DT, que é um sistema de monitoramento em tempo real. Ele não é tão preciso como é o sistema PRODES. Mas pelos dados desse sistema, para que a gente veja onde é que as coisas estão acontecendo, em outubro, a redução foi de 55%, comparado a outubro do ano passado. O desmatamento, Igor, ele é medido de julho a agosto. Então, de agosto a julho, desculpe. Tá bom. De agosto a julho. De agosto de 2022 a julho de 2023, nós tivemos uma redução de 22% na taxa de desmatamento. Por quê? O governo do presidente Bolsonaro já deixou uma taxa de um desmatamento de 6 mil quilômetros quadrados. Então, nós entramos e conseguimos, de janeiro a julho, reduzir desmatamento em 42%. Essa redução de 42%, mesmo com os 6 mil que já estavam contratados, conseguiu produzir esse ano algo que foi inesperado por todo mundo, uma redução de 42%. Quando eu penso só no governo do presidente Lula, de janeiro a
outubro, a redução é de 49,5%. No estado do Amazonas, que você vê as chamas, terrível, tudo isso que está aí, a população com justiça preocupada, a redução ali foi de 64% pelas ações de fiscalização. O IBAMA aumentou a sua capacidade de fiscalizar em quase 200%. O ICMBio conseguiu aumentar em 300%. E produzimos esse resultado. Agora, você imagine, se tivesse continuado na tendência que vinha, de aumento de 54% do desmatamento, ali estaria uma cena mais do que apocalíptica, porque ali já é apocalíptico o que estava acontecendo. Nesse momento, nós temos incêndios por causa do El Niño, incêndio por causa do desmatamento, em várias regiões. Né? Nós estávamos com... Não é que não há desmatamento, mas estamos tomando umas medidas ali para... Estamos para controlar. Nosso objetivo é chegar... a zero. Em desmatamento zero. E o nosso esforço já diz que nesses 10 meses nós conseguimos 49% de redução. Se essa trajetória continuar, ao chegar em 2006, nós vamos ter uma taxa proporcional a desmatamento zero em 2030.